oitavo ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre o nosso universo, mas dessa vez a gente vai falar de um astro específico, digamos assim, que é a Lua. Até pedi que vocês observassem o céu esses dias, que nós tivemos um fenômeno chamado superlua, que é quando a Lua passa mais próximo da Terra, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as fases da Lua e sobre os eclipses. Então, vamos lá? Bom, antes de mais nada, a gente precisa saber que a Lua é um astro iluminado, certo? Não um astro luminoso. O que isso significa? A Lua não possui luz própria, ela apenas emite, ela apenas reflete a luz do Sol. Além disso, como vocês sabem, nós conseguimos observar a Lua em diferentes formatos, aí, dependendo da época do mês, né? Justamente porque a gente só enxerga aquela parte da Lua que está refletindo a luz do Sol naquele momento. O ciclo dela, para ela dar uma volta completa, aí, dura de 27 a 29 dias, né, de translação, e ela também faz o movimento de rotação, assim como o planeta Terra. Só que o movimento de rotação e de translação da Lua, eles têm a mesma duração, que é cerca de 27 a 29 dias. Então, por isso, a gente sempre enxerga um mesmo lado da Lua. Sabe quando a Lua está cheia, a gente não enxerga mais ou menos aí o mesmo desenho sempre? É porque sempre que aquele lado da luz está sendo iluminado, ela é sempre aquele mesmo lado. Quando a gente vê ela inteira, cheia, assim, a gente sempre vê um mesmo lado, porque coincide aí o tempo de duração do movimento de translação dela ao redor da Terra e de rotação dela em torno do próprio eixo. Bom, então esses formatos diferentes que nós observamos da Lua, eles são dados aí, a gente chama de fases da Lua, na verdade, né? E ficou definida como 4 fases: a Lua nova, a crescente, a cheia e a minguante. Então, a Lua nova é aquela em que a face não iluminada da Lua, né, a parte que não está recebendo luz solar, está voltada para a Terra, e no auge dessa fase, então, a gente não consegue observar a Lua no céu, certo? Justamente porque a face dela, que está voltada para a Terra, não está sendo iluminada pelo Sol. Aí, conforme os dias vão se passando, a área iluminada visível aqui da Terra começa a aumentar gradativamente e se transformar aqui no que nós chamamos de lua crescente. A lua crescente, como eu coloquei para vocês, ela é visível já durante a tarde e ela continua assim por cerca de metade da noite. Então, ó, a parte que está sendo iluminada pelo Sol, a gente começa a ver ela. E essa parte vai crescendo, né? A gente vai começando a ver cada vez uma parte maior ali iluminada. Por isso esse nome de crescente. Depois nós temos o que nós chamamos de lua cheia, que é quando todo disco lunar está visível e brilhando durante todo o céu noturno. Nesse momento, né, de lua cheia, a lua está do lado oposto do Sol, certo? Então, a parte iluminada da Lua, que está sendo iluminada aí pelo Sol, ela está voltada para a Terra, por isso que a gente vê ela inteira. E depois nós temos a Lua minguante, que é quando vai diminuindo aqui a parte que a gente vê da Lua que está sendo iluminada. Então, é o oposto da Lua crescente, digamos assim. Ela vai diminuindo a parte iluminada até retornar à fase de Lua nova. Então, aqui nós temos um esquema que vocês conseguem observar, ó, o Sol, né, a Terra aqui, e aqui a órbita que a Lua faz ao redor da Terra. Então, como vocês podem ver, ó, quando a Lua está cheia, ela está do lado oposto do Sol. Então, o Sol ele acaba toda a luz dele refletindo aqui e a gente consegue ver essa Lua inteira. E aí ela começa a vir para a fase de lua minguante, ó, que é quando vai diminuindo o que a gente vê ali de iluminado, né, da lua, diminui aquilo que está sendo iluminado pelo sol. Então a gente começa a ver a lua cada vez menor. Aí quando a lua ela está aqui na posição de lua nova, essa parte dela aqui, ó, daqui para cá, digamos assim, ela vai estar sendo iluminada pelo sol. Então a gente não vê, ó, porque nós estamos aqui e a parte que vai estar sendo iluminada vai ser a de cá. Então a gente não vê basicamente nada, a gente não vê a lua nesse período. E aí ela continua aqui o seu movimento de translação, a parte iluminada, né, pelo sol começa a aumentar, no que nós chamamos de lua crescente, que ela vai crescendo, a gente vai vendo cada vez uma parte maior, até ela retornar aqui ao ponto de lua cheia.
Bom, e quando nós falamos de lua, muita gente já se lembra dos eclipses, né? Que é um dos fenômenos naturais mais belos e curiosos existentes. Sempre despertou a curiosidade da população, né? Das pessoas. Existem até algumas teorias, né? Umas crenças a respeito dos eclipses. Mas a palavra eclipsar significa interceptar, ofuscar ou tirar de vista, que é exatamente o que acontece nos eclipses. E esses eclipses eles vão poder ser de dois tipos: o eclipse solar ou o eclipse lunar. Mas antes da gente começar a falar sobre o eclipse, a gente precisa entender aí a propagação da luz e a formação de sombra e de penumbra. Ó, aqui nessa imagem, vocês têm essa imagem lá na página 27 do livro didático de vocês. A gente tem uma lanterna e uma bola de basquete. A luz, ela sempre se propaga em linha reta, ó. E aí, vamos supor que essa bola aqui estivesse, do lado de cá, a gente tivesse uma parede. A região da bola aqui, da linha reta, vai formar aqui uma sombra na parede, certo? Onde é ausência total de luz, porque a bola está interceptando essa luz, está ofuscando. E a gente vai ter aqui uma outra região em que recebe uma luz parcial, certo? Que nós chamamos de penumbra. Então, a região que a bola está cobrindo aqui completamente, onde tem ausência de luz, é chamada de sombra, e a região onde tem baixa luminosidade, mas ainda existe um pouquinho, é chamada de penumbra. Vocês podem testar aí na casa de vocês com a lanterna do celular e com qualquer objeto que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, é exatamente isso que acontece no caso dos eclipses. Só que aí acontece aqui na posição dos astros, certo? O eclipse solar, por exemplo, a gente tem o Sol, a Terra e entre eles dois a Lua. Aqui parece que a Lua está super pertinho da Terra, mas é bem distante. A distância entre eles é maior do que o tamanho deles. Por isso que o eclipse não é tão comum assim de acontecer. Então, ó, quando eles estão perfeitamente alinhados os três, a Lua vai acabar fazendo uma sombra em uma região aqui da Terra. Tá vendo? Ó, esse lugarzinho, esse pontinho aqui pequeno, está recebendo sombra total, né, ausência total de luz, é onde ocorre o eclipse total. Já a região de penumbra, ó, que tem aqui a luz ainda recebe um pouco mais fraca, digamos assim, né? Ele vai ser chamado de eclipse parcial. Então, quando um eclipse acontece, não são todos os lugares da Terra que conseguem observar o eclipse total ou eclipse parcial. A região que estiver recebendo a sombra vai ver o eclipse total e a região que estiver recebendo a penumbra vai observar o eclipse parcial. Então, no caso do eclipse solar, é quando a, a Lua faz uma sombra, né? Porque ela está entre o Sol e a Terra. E aqui nós temos o oposto, que é o eclipse lunar, que é quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, né? Não que a Terra se posicione, mas é quando a Lua está fazendo o movimento dela de translação aqui, né? E os três ficam perfeitamente alinhados, só que a Terra estando no meio. Então a Terra acaba fazendo aqui a sombra na Lua, certo? Então a região ali de sombra vai ver o eclipse total lunar, enquanto a região de penumbra vai receber o eclipse parcial lunar. Bom, eu quero que vocês vejam lá no livro didático de vocês, na página 28, tem uns esquemas muito legais para vocês observarem aí essa questão de eclipse total e eclipse parcial. Então, vocês vão lá, observem esses esquemas para a gente realizar as atividades propostas da aula de hoje.